Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são as nossas reflexões diárias para você meditar, praticar e transformar a sua vida. Essa semana nós estamos falando sobre o Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade, que é uma pessoa, não apenas uma influência, não apenas um fogo, ele é Deus em nós, né? O Deus que habita em nós, aquele que foi derramado. E hoje a reflexão é sobre o Espírito Santo que nos santifica. No dia de hoje a gente vai falar de uma coisa extremamente importante na nossa vida, né? Santificação. Às vezes a gente está tentando nos tornar santos e não é possível, pela força da nossa capacidade humana, de sairmos do estado de pecado para a santidade por nós mesmos. Meu esforço, flagelar meu corpo, fazer caminhada, penitência, me isolar no mais alto monte, nada disso muda a minha condição. Talvez isso pode suprimir algumas atitudes na minha vida, mas não muda quem nós somos. Para que a gente seja santificado, nós precisávamos de um Salvador, que é o que foi feito na cruz do Calvário, quando Jesus, de uma forma preciosa, deu a vida para que nós pudéssemos viver a vida que Ele tem para nós. Então Ele nos santificou num ato de justiça. E para que essa santidade fosse desenvolvida na nossa vida, Ele nos deu o Espírito Santo da promessa. E aqui diz assim, Tessalonicenses, né, Paulo escrevendo, ele fala: mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus nos escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele nos chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer viva voz, quer por carta nossa. O apóstolo Paulo está escrevendo e estimulando os irmãos, né, para entender aquela que é a salvação e a mediante obra santificadora por meio do Espírito. O Espírito Santo, ele é como fogo. Então, quando ele desce na nossa vida, ele produz o quê? Ele queima toda impureza. Quando a gente precisa ser o grão, né, ele precisa remover a palha da nossa vida. Quando a gente é uma porção de ouro, como o ourives faz, ele coloca fogo para que toda borra, para que toda sujeira, toda impureza, outros metais que ali estão misturados, sejam removidos. Então, quando o Espírito de Deus está em mim, está em você, ele nos convence. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E, portanto, ele vai operando na nossa vida essa transformação de consciência, ele vai mudando a maneira que nós falamos, ele vai transformando as nossas ações de acordo com aquilo que ele mesmo opera na minha vida e na sua vida. Então, nós precisamos ser do povo da comunhão, porque essa é a obra do Espírito Santo, a comunhão do Espírito, que vivemos em comunidade e ajudamos uns aos outros nessa comunidade a vivermos a vida de plenitude que ele tem para nós. Ou seja, uma vida de dignidade, de esperança, de paz, de inteireza, de obediência, né, de honestidade, uma vida em que não há do que me acusar, porque agora eu vivo para a luz, eu vivo na presença do Espírito Santo. É interessante você parar para pensar e prestar atenção quantas vezes lá na nossa vida, na nossa jornada, o Espírito nos revela, ele nos ensina, ele nos instrui, né? Olha só o que Pedro fala na primeira carta, ele diz assim: escolhidos de acordo com o pré-reconhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus e a aspersão do seu sangue. Então ele está dizendo que nós somos chamados por Deus, ele nos deu a palavra dele, essa palavra agora é revelada de maneira sobrenatural na minha vida, na sua vida, e dessa maneira nós nos tornamos praticantes dela. Ou seja, aquilo que Jesus fez, nos ensinou, ele falou para nós, né? Olha, virá o Espírito, o Consolador, que vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Então, se você quer viver a vida de plenitude, uma vida de santificação, né? Uma vida em que não há
marca de dolo na nossa vida, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é tão poderoso que ele fala assim, não vai ser preciso que ninguém te ensine, porque o Espírito vai revelar a você. Então, antes de dar ouvido à sua vontade, aos seus desejos, aos que as pessoas dizem, escuta a voz do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito está dizendo a você. E eu tenho certeza que a sua jornada será uma jornada de alegria, de contentamento, de grandes realizações. Que Deus te abençoe.